E aí pessoal, tudo bem com vocês? Beleza pura ou não? Olha só a pergunta, eu estou construindo uma piscina onde a água da região é só água de poço. Vou ter algum problema? Então vamos lá, vou ponderar duas coisas aqui. Primeiro pessoal, não quer dizer que sempre que você tem uma água de poço você vai ter problemas. Por quê? Porque tem águas que vêm direto de um poço artesiano, né, ou semi-artesiano, o que quer que seja, e que ela tem um bom pH, tem uma boa alcalinidade, não tem muitas vezes presença de metais, então ela não vai te incomodar. E uma segunda coisa, também não é toda vez que você vai dar essa sorte, muitas vezes você vai sim ter problemas, tá bom? Então, de uma forma genérica, só depois que você começar a usar é que você vai saber se você tem problemas ou não. Então, agora quais são os possíveis problemas? Então, o primeiro deles é questão de ajuste de alcalinidade e pH. Muitas vezes, quando você tem uma água que vem da rua, ela vem na faixa de 8.0 de pH, 7.8, o que já é um pouco alto para o tratamento de piscina, mas ela vem sempre nessa faixa. No caso de água de poço, artesiano, semi-artesiano, o que quer que seja, o abastecimento pode vir com um pH extremamente alto, muito mais alto que isso, ou pode vir com um pH muito baixo, que é o caso, né, da maioria dos poços artesianos que a gente tem aqui na nossa região, tá bom? Pelo menos das piscinas que a gente faz tratamento. Então esse é um primeiro problema, pH alto demais ou baixo demais. E aí, consequentemente, também, na maioria dos casos, quando você tem um poço que te entrega um pH muito alto, você também vem com uma alcalinidade bem alta. Ou então, pH muito baixo, o poço te entrega também uma alcalinidade muito abaixo. E aí você tem que ficar fazendo o ajuste. Ah, por quê? Eu não posso só colocar água e clorar e não fazer o ajuste? Pessoal, se o pH estiver alto demais, primeiro a sua cloração não vai ter efetividade, tá bom? O composto clorado, ele só consegue inativar, né, vírus, bactérias, eliminar micro-organismos, fazer a queima desses contaminantes quando ele tem um pH que lhe é favorável, que seria o mais baixo possível, tá bom? Na faixa de 7.0 seria ideal para um composto clorado, mas fica muito ácido para trabalhar, então eu recomendo sempre na faixa de 7.2. Agora você tem um pH com 7.8 acima, 8.0, você pode até clorar, você pode medir a água da sua piscina e encontrar cloro, mas o problema é que esse cloro não vai estar te entregando uma água saudável, apesar dela estar talvez bonita, estar cristalina, a questão sanitização dessa água fica totalmente comprometida. Então sim, tem que corrigir esse pH se o poço estiver com a água muito alta, com um pH muito alto. E a alcalinidade muito alta também vai prejudicar, porque ela vai ficar arrastando seu pH para cima, vai tornar difícil para você manter ele aqui no ideal. Então você tem que reduzir os dois. Quando está muito baixo, o que, que acontece, né? O problema de você trabalhar com alcalinidade muito baixa, talvez você já tenha passado por isso aí. Se alguém passou, comente aqui só para a gente saber. Às vezes você tem aquela água que começa a ficar com aquela aparência de esverdeado, sabe? Mas não é formação de algo, aquele verde translúcido, aquele verde que você olha, parece que está cristalina, mas ao mesmo tempo está um pouquinho esverdeada, né? Isso às vezes acontece quando você tem uma água com a alcalinidade muito baixa, uma água vinda de poço com a alcalinidade muito baixa. Então, pessoal, você vai ter que corrigir. Nas duas hipóteses, seja alto demais ou baixo demais, precisa corrigir. Então, esse pode ser um dos problemas, tá bom? Que a gente destacou dois aqui, na água de poço. Alcalinidade pH alto demais ou baixo demais. O outro problema, né, que a gente falou no comecinho, às vezes pode vir com metais. E aí você vai fazer um tratamento no cloro, no momento que você faz a aplicação do cloro, pum, a água fica verde, né? Ou então ela fica com uma cor amarronzada, dependendo do tipo de metal que você tem presente. Aí nesse caso, né, ou você faria o tratamento total da piscina com inibidor de metais, né, alguma coisa para eliminar esses metais. E aí depois a água da reposição, ao invés de você colocar direto na piscina para não ter problema, você faz o tratamento dela à parte numa caixa d'água de 2, 3 mil litros, trata e depois você já eliminando os metais dessa água na caixa, aí sim quando você precisar repor a piscina, você já repõe com essa água pré-tratada, tá bom? Agora, se você não for fazer isso, toda vez que você precisar fazer uma retrolavagem ou aspirar drenando, ou então o pessoal utiliza a piscina e a piscina fica um pouquinho baixa, quando você vai repor a água do poço, existe o risco de sempre, né, depois de umas 2, 3 reposições, hora que você vai aplicar o cloro, ela ficar esverdeada, e aí você tem que fazer novamente aquele tratamento para eliminação de metais na piscina toda, então o custo fica um pouco mais elevado. Às vezes valeria a pena você fazer o tratamento numa caixa à parte, tá bom?
Então você diminui o custo, mas aí também você elevaria o trabalho, enfim. E aí tudo é uma questão de ponto de vista, né? Você, eu aumento o trabalho tratando na caixa d'água, coisa chata, né? Depois eu vou colocar essa água tratada na piscina, por que eu já não trato direto na piscina? Mas a piscina, se você for pensar, depois você usar um eliminador de metais, alguma coisa, se você tiver que decantar e aspirar essa piscina, aí você tem um volume muito maior, você também tem mais trabalho na piscina de qualquer forma, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, ó, vamos lá, resumindo agora de maneira simples. Não é sempre que você vai ter problema. Vou ter uma piscina com água de poço. Certeza que vai ter problema? Não. Tem muitos poços artesianos, né? Depende da região onde você está, que vai te entregar uma água boa, equilibradinha, sem problema com contaminação de metais. E também não é garantia de que, porque a água do poço artesiano é limpinha, não tem nada a ver. Ela limpa com ela estar quimicamente equilibrada e não ter presença de metais, tá bom? Então pode acontecer de você não ter problema, pode acontecer de você ter problema, de qualquer forma só vai saber quando você começar a utilizar essa água na sua piscina aí de uma forma prática, tá bom? Mas eu não deixaria de construir uma piscina só porque ela vai ser cheia e vai ser mantida com água do poço artesiano, aprendendo a fazer o tratamento, você dá conta de ter uma piscina bonita, cristalina, saudável aí de forma bem tranquila, tá joia? Forte abraço, pessoal, obrigado pelo carinho. Obrigado por acompanhar a gente e não esqueça de se inscrever aqui e acompanhar a gente nas redes sociais. Tchau.